Você provavelmente já imaginou como seria ter uma cafeteria. Um espaço bonito, aroma de café recém-passado, clientes entrando o tempo todo, mesas ocupadas, doces na vitrine e uma fila constante no caixa. De fora, tudo parece simples. Quanto mais pessoas compram café, maior é o faturamento. Basta servir boas bebidas, manter o ambiente agradável e assistir ao dinheiro entrar todos os dias. Essa é a imagem que seduz milhares de empreendedores. Mas existe um detalhe que muda completamente essa percepção. Aqui está o problema: uma cafeteria raramente quebra por vender pouco café. Ela costuma enfrentar dificuldades porque a estrutura necessária para servir cada xícara custa muito mais do que a maioria imagina. O verdadeiro negócio não está apenas no café. Está na capacidade de transformar fluxo de clientes em margem suficiente para sustentar aluguel, equipe, equipamentos, desperdícios e períodos de baixa demanda. Quando você entende isso, percebe que uma cafeteria movimentada pode estar perdendo dinheiro, enquanto outra, aparentemente mais vazia, pode gerar resultados muito melhores. Antes de falar sobre custos, é importante entender que não existe apenas um tipo de cafeteria. No modelo mais simples, um quiosque vende cafés rápidos para pessoas em trânsito. O investimento costuma ser menor, a operação exige poucos funcionários e o faturamento depende do alto volume de vendas. Em seguida aparecem as cafeterias de bairro, que combinam cafés especiais, salgados e sobremesas para clientes que permanecem mais tempo. Depois surgem cafeterias premium, com grãos selecionados, métodos de preparo diferenciados e um ambiente pensado para experiências. Existe ainda o modelo híbrido, que mistura cafeteria, padaria artesanal, coworking ou restaurante leve. Cada formato responde à mesma pergunta econômica de maneiras diferentes: vale mais ganhar pouco em milhares de vendas rápidas ou conquistar menos clientes dispostos a gastar muito mais por visita? É justamente nessa escolha que os custos começam a aparecer. Muita gente acredita que a máquina de café é o maior investimento. Na prática, ela pode representar apenas uma parte do orçamento. A reforma do imóvel, instalações elétricas adequadas para equipamentos profissionais, sistema hidráulico, climatização, exaustão, iluminação, acessibilidade, mobiliário, software de gestão, licenças municipais, alvarás, seguros e estoque inicial frequentemente superam o valor das máquinas. Dependendo da cidade, abrir uma cafeteria pequena pode exigir entre R$ 150.000 e R$ 350.000, projetos maiores podem ultrapassar facilmente R$ 700.000. E ainda existe o capital de giro, o dinheiro reservado para pagar contas antes que o negócio consiga se sustentar sozinho. Sem essa reserva, basta um início mais lento para comprometer toda a operação. Agora vamos fazer as contas. Imagine uma cafeteria com aluguel de R$ 12.000, folha salarial de R$ 28.000, despesas com energia, internet, sistemas, impostos e manutenção somando mais R$ 20.000. Os custos fixos já chegam perto de R$ 60.000 por mês. Se o ticket médio for de R$ 35, você precisaria faturar muito mais do que parece apenas para cobrir essas despesas. E isso antes de considerar café, leite, doces, embalagens e desperdícios. Coloque esses números juntos e fica evidente que vender 100 cafés por dia talvez não seja suficiente. O movimento impressiona quem passa na porta, mas os números contam outra história. Se essa análise já surpreende você, espere até chegar ao fator que realmente define a lucratividade. Uma decisão aparentemente simples também muda completamente a estrutura financeira. Vale a pena comprar equipamentos ou alugá-los? Comprar reduz despesas futuras e cria patrimônio, mas exige um investimento inicial elevado. Alugar preserva a caixa e facilita atualizações tecnológicas, porém cria uma obrigação mensal que continua existindo mesmo quando o faturamento cai. A mesma lógica vale para abrir uma cafeteria independente ou entrar em uma franquia. A marca oferece treinamento, fornecedores homologados, marketing e reconhecimento imediato, mas cobra taxa inicial, royalties e contribuições para a publicidade.
Essa escolha só faz sentido quando o faturamento adicional gerado pela marca supera o valor pago continuamente ao sistema. Outro ponto frequentemente ignorado é a localização. Você pode imaginar que o melhor ponto seja sempre a rua mais movimentada da cidade. Nem sempre. O mercado real de uma cafeteria é formado pelas pessoas que conseguem chegar até ela com facilidade e que possuem renda compatível com o preço cobrado. Um aluguel muito alto em uma avenida famosa pode consumir toda a margem do negócio. Já uma rua menos movimentada, mais próxima de escritórios, universidades ou hospitais, pode gerar clientes recorrentes com custo operacional muito menor. Movimento sem público qualificado não paga boletos. Agora chegamos à descoberta que explica praticamente todo o restante. Qual cliente gera mais lucro? A resposta intuitiva seria aquele que compra muito em uma única visita. Mas muitas vezes o cliente mais valioso é quem aparece 3 ou 4 vezes por semana, pede um café, um pão de queijo e ocasionalmente uma sobremesa. O custo para conquistar esse consumidor já foi pago anteriormente. Ele conhece o ambiente, confia na marca e retorna espontaneamente. Pense nisso como uma assinatura invisível. Em vez de depender apenas de novos clientes, a cafeteria vive da repetição de pequenos consumos. É uma aposta estatística. Quanto maior a frequência de visitas, menor o custo de aquisição por venda e maior tende a ser a margem construída ao longo do tempo. Se essa lógica parece suficiente, existe outro desafio. O calendário trabalha contra você. Feriados prolongados, férias escolares, períodos de chuva intensa ou mudanças na rotina do comércio alteram drasticamente o fluxo de consumidores. Um mês excelente não significa que o restante do ano repetirá o mesmo desempenho. Operadores experientes utilizam os períodos fortes para criar reservas financeiras capazes de atravessar meses mais fracos sem comprometer pagamentos essenciais. A psicologia do cliente também influencia diretamente os resultados. Você não paga apenas pelo café. Você compra conforto, produtividade, encontros, descanso e até identidade. A iluminação convida à permanência. A música reduz a sensação de espera. O aroma estimula consumo adicional. A disposição das vitrines aumenta compras por impulso. Tudo possui uma função econômica. Quanto maior o tempo agradável de permanência, maior a probabilidade de um segundo pedido ou da inclusão de um doce na conta. Antes de pensar no lucro, existe outro risco pouco comentado. Licenças sanitárias, normas de segurança, contratos de locação, autorizações para mesas externas, manipulação de alimentos e regras trabalhistas podem gerar multas elevadas quando ignoradas. Muitas dificuldades financeiras surgem não por falta de clientes, mas por cláusulas contratuais mal compreendidas ou exigências legais negligenciadas durante a abertura. Casos reais mostram como estrutura financeira importa mais do que a aparência. A rede internacional Starbucks passou por momentos de forte expansão seguidos pela necessidade de fechar unidades pouco eficientes e rever sua estratégia operacional em diferentes mercados. O problema não era apenas vender café, mas manter lojas rentáveis diante do aumento dos custos e das mudanças no comportamento dos consumidores. Outro exemplo é o da Luckin Coffee, na China. Após crescer rapidamente, enfrentou uma grave crise de credibilidade ligada à divulgação de resultados financeiros, demonstrando que crescimento acelerado sem governança sólida pode colocar toda a operação em risco. No fim das contas, a fórmula permanece simples. Receita menos custos determina o resultado. Imagine uma cafeteria que fature R$ 180 mil por mês. Se os custos fixos forem R$ 60 mil e os custos variáveis consumirem mais R$ 90 mil, restam R$ 30 mil antes de outras despesas financeiras e investimentos futuros. O ponto de equilíbrio pode exigir milhares de vendas mensais apenas para deixar de perder dinheiro. Até alcançá-lo, o capital de giro vai sendo consumido diariamente. Existe ainda a rotatividade natural. Muitos clientes ocasionais desaparecem depois da primeira visita. Isso significa que conquistar 100 novos consumidores nem sempre representa crescimento.
Em vários casos, apenas substitui aqueles que deixaram de voltar. Por isso, cafeterias buscam ampliar receitas com brunch, cafés especiais, cursos de métodos de preparo, venda de grãos, produtos exclusivos e eventos. Essas fontes complementares elevam a margem sem depender exclusivamente do aumento do número de mesas. Agora imagine dois cenários. No primeiro, a cafeteria escolhe um ponto adequado, controla desperdícios, fideliza clientes, mantém custos sob controle e utiliza receitas complementares. O retorno do investimento pode acontecer em alguns anos, dependendo do mercado. No segundo cenário, o aluguel aumenta, surge um concorrente próximo, a demanda cai durante alguns meses e uma reforma inesperada consome a reserva financeira. Mesmo com mesas ocupadas e movimento constante, o lucro praticamente desaparece. No início deste vídeo, você imaginou que uma cafeteria cheia era sinônimo de sucesso. Agora percebe que filas, vitrines movimentadas e máquinas funcionando sem parar revelam apenas uma parte da história. O indicador mais importante não é quantas xícaras são servidas, mas quanto realmente sobra depois que cada custo invisível é pago. Antes de decidir abrir uma cafeteria, você precisa dominar essa lógica financeira. E se deseja acompanhar outras análises sobre os bastidores econômicos de grandes negócios, inscreva-se no canal.